Olá, gente, você aqui, nosso seguidor do canal Estandarte da Liberdade. Eu sou Fabiana Balbino, estou voltando aqui nessa semana para falarmos um pouco sobre o Vem Segue-me, onde essa semana falamos sobre Abraão, a experiência de vida dele, as promessas, né, que Abraão recebeu do Senhor por sua conexão, né, com Deus. Abraão, ele foi conhecido nas Escrituras como o amigo de Deus. E mesmo na infância dele, aí já entramos no assunto, né? Mesmo na infância dele, ainda na infância, Abraão, ele passou por situações bem complicadas, né? A gente conhece a história de Abraão sempre conectada ao filho dele, Isaac, né? Quando foi pedido em sacrifício, mas vamos voltar lá do começo, quando ele ainda era uma criança, né? Os pais de Abraão haviam se desviado, né, da conexão com Deus, com o Pai Celestial e estavam adorando outros deuses, onde esses deuses pediam algumas coisas bem interessantes em sacrifício, como crianças, mulheres virgens, né? Como se a impressão que me deu lendo a escritura é como se, o que a gente vive hoje, né? Que parece que aquilo que é certo vira errado e o que é errado vira certo. Então, as crianças que não tinham nada a ver, as virgens que não tinham nada a ver com a história dos pais, com aquilo que estava acontecendo, estavam sendo dadas em sacrifício, mortas, né, em altares. E o pai de Abraão, então, queria fazer a mesma coisa com ele. Justamente numa fase da vida em que Abraão estava muito desejoso de receber o sacerdócio que o pai dele tinha e os avós, né, que ele viu que foi sendo passado, né, na sua ancestralidade, ele queria receber também. Né? O que, que aconteceu? No momento em que o pai colocou Abraão no altar para sacrificá-lo, né? Abraão ele começou a fazer uma oração e a pedir muito ao Senhor que tirasse ele daquela situação, que conseguisse livrá-lo da morte. E a fé de Abraão foi tamanha que o Senhor realmente enviou para ele a presença, como diz a Escritura, de Jeová, que tirou ele dali, né? Desatou os seus nós e tirou, livrou Abraão daquela situação. E por causa da fé de Abraão, o Senhor fez promessas a ele. E aí vem a primeira questão que eu quero trazer aqui para a gente pensar. Que promessas o Senhor tem para você? O que você pensa sobre as promessas que ele tem? O que você faz para recebê-las? Porque temos algo interessante aí que Abraão ele primeiro agiu e aí ele recebeu promessas, né? Muitas vezes na vida a gente quer primeiro receber as bênçãos, né, para depois a gente agir, né? A gente primeiro quer, né, aquilo, a gente quer o bem, a gente quer ver as coisas acontecendo na nossa vida para depois a gente agir. Quando na verdade é importante que a gente primeiro deseje no nosso coração, como diz lá no Vem Segue-me, e aí também a gente coloque a nossa vida em direção a esses desejos. Então, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não estou fazendo nada por isso. Né? Eu não estou honrando o meu tempo, eu sinto a inspiração de fazer uma coisa, de fazer outra, mas eu não faço. Né? Então, será que eu estou caminhando? Uma coisa é o meu desejo, mas será que eu estou caminhando em direção àquilo que eu desejo? Será que eu realmente tenho consciência, clareza de consciência dos meus atos? Eu estou colocando eles em coerência? Esse é o primeiro ponto para a gente pensar e aprender aí com Abraão. Né? Abraão não descansou até que recebeu. E ele foi tão assim fervoroso que ele recebeu do próprio Senhor, né? As bênçãos do sacerdócio. Então, outra coisa que nós podemos aprender com a história de Abraão é Abraão, num determinado momento, ele precisou dizer tchau para o irmão dele, Ló, né? Ele era um exemplo de pacificador, né? Ele era bem pacificador. Quando ele viu que a coisa não estava dando certo, estava havendo muita discussão, muito problema, ele então chamou Ló para conversar e dividiram as terras e deu a Ló a possibilidade dele escolher onde ele queria ficar e ele seguir com a família dele e ele seguiria com a dele, né?
Para quê? Para que eles pudessem criar os filhos e desenvolver a posteridade deles em paz. Então, e se desenvolver, né? Então, muito importante isso que a gente precisa pensar. Nossa casa, o lugar onde nós nascemos, né? O lugar da nossa família de origem, onde nos deu a vida, primeiro de tudo a gente precisa honrar esse lugar que nós pertencemos, essa família onde nós nascemos, para que nós possamos merecer, né? Construir uma vida livre, né? Livre de trazer para nós questões que não são nossas. Nós precisamos aceitar e honrar a vida dos nossos antepassados, nossos pais, avós. Não nos cabe julgar, não nos cabe julgar, mas olhar para trás e aceitar essa história como ela foi, reconhecer o lugar de cada um no nosso sistema familiar, vai liberar aqui no nosso coração viver uma vida, a vida que a gente quiser. Vamos dizer assim, construir o caminho que a gente quiser. No entanto, quando eu excluo, julgo, eu então me conecto àquilo que não foi bom, que na minha concepção não foi bom, e a possibilidade de que eu repita aquele comportamento na minha vida é algo muito real. Então a gente precisa, e aí é onde nós vemos os padrões se repetindo, né? Situações que aconteciam com os pais, com os avós, na família de origem, acontecendo ali com os filhos, dentro da própria casa, da próprio casamento, da própria vida, enfim. Olha para isso. Se as coisas de você para frente não estão fluindo, talvez esteja na hora de reconhecer o lugar de onde você veio. Não como um lugar de residência, mas de referência, né? Então, nós somos conhecidos como a posteridade de Abraão, né? Somos conhecidos como o povo do convênio. Quando você é batizado, você então é adotado a uma das tribos de Israel. E por quê? Por causa desse convênio que foi feito ao Deus de Abraão, pelo Deus de Abraão, Isaac e Deus de Jacó. Então, o que é isso? É porque essas pessoas elas deixaram que Deus prevalecesse na vida delas em todos os aspectos. Assim também pode ser conosco. Independente de onde viemos, que nós possamos honrar nossas raízes e olhar para nós como sendo ponto de corte. Eu honro o que aconteceu antes de mim, não julgo. Eles deram o que eles tinham dentro daquilo que eles podiam fazer e chegou a vida até você. Então você precisa honrar de onde essa vida veio, até para que essa vida tenha abundância, como Cristo disse, né? Que ele veio na terra para nos conceder vida e vida em abundância. Então que nós possamos ser o ponto de corte, que a partir de nós sejamos o elo forte. Esse é o ponto que para mim ficou mais claro com a história de Abraão. A conexão de Abraão com a fonte, né, com o Pai Celestial era tão grande que Abraão ele recebeu a promessa de que a posteridade dele, os filhos dele, seriam tão numerosos quanto as areias do mar, quanto as estrelas do céu, né? Então que nós possamos ter conexão com o Senhor, possamos desejar ser pessoas melhores e agir em direção a isso, que nossa vida possa ter coerência, que possamos ser verdadeiros conosco, exercendo nosso direito de pertencimento. Nós temos o direito de pertencer, que nós possamos permitir que o Senhor prevaleça aqui no nosso coração, tá certo? Então, um beijo e até a próxima.